Nossa história começa com alguém olhando para a tela de seu celular. E uma pergunta aparece. Quando você lê Webtoons? Durante o transporte público de manhã? Em um momento particular do dia? E aparece uma arena celestial, onde se encontra dois lutadores, Dean, rank 2, e Nagi, rank 1. Dean parte para cima, mas Nagi usa um poder de fogo para atingi-lo. Porém, Dean o para. E Nagi usa um poder diferente. Dean consegue se esquivar sem dificuldades e já se aproxima novamente de Nagi. Mas estando prestes a perfurar o rank 1, Nagi usa outro poder, Espada Combustão, e corta o braço de Dean. No entanto, nos é mostrado que tudo isso é só um manhwa que o prota está lendo. Ele acha previsível e pensa que a história o enjoa. Então decide tuitar sua reprovação à obra. Em seguida, ele comenta: se esse se tornar o melhor comentário, eu vou varrer o chão com a cara dessa garota que usa a espada combustão. Aparece um homem estranho, detestando o que o prota fez, e decide ver o que ele poderia fazer com esse comentário, e deixa um like nele. O prota se mostra ser extremamente rígido com os manhwas que lê, mas aparece uma garota em sua frente, perguntando se ele não poderia retirar sua mochila do assento. Ele assim o faz, mas se sente desconfortável com a situação. Afinal, ela é uma das garotas populares da escola. Ele pensa se deveria tratá-la como se já conhecesse, afinal são da mesma turma. Porém, ela nunca foi amigável com ele. Já perto da escola, ela pede para ele segurar seus cigarros, e ele pergunta o porquê. Ela diz que foi pega pela professora, então precisa que ele segure aquilo até o intervalo. Ele novamente se pergunta o porquê deveria fazer isso, mas ela responde que é porque eles são amigos, e o prota fica surpreso com isso. Já no intervalo, sua sala virou uma baderna. Enquanto isso, ele se pergunta do porquê um estudante do ensino médio teria um maço de cigarros. Ele olha em direção ao grupinho popular de sua sala que se reuniu na mesa da garota de antes. Seu nome é Hae Seo-yoon. Ele pensa em entregar logo os cigarros, mas volta atrás e decide fazer isso depois. Mas ele escuta algo inusitado. Espada Combustão! Aquele grupinho está falando sobre o manhwa que ele estava lendo antes. O prota chega perto deles e pergunta se estavam falando de Player, e menciona que também leu. Diferente de antes, ele elogia o autor, tentando puxar papo, mas é lentamente rejeitado, e agora está se sentindo onde não deveria estar. Ele se desculpa por se intrometer na conversa, e a Hae Seo o chama de esquisito. Os outros colegas se perguntam se conhecem o prota, e todos negam, até perguntarem a Hae Seo, que também nega. O prota fica incrédulo ao ouvir isso, e sai cabisbaixo. Mas uma pessoa toca em seu ombro, dizendo que lê Webtoons toda semana. Seu nome é Taewon Kim. O grupinho se vira para ele e começa a zoar ele de otaku, mas tudo em tom de brincadeira, pois Taewon faz parte do grupo. Enquanto isso, o prota sai de perto. Enquanto isso, o ser estranho de antes está se divertindo ao ver os likes do comentário do prota subindo. Na aula de educação física, o prota fica relembrando sua vergonha de mais cedo durante um jogo de futebol, onde ele é um zagueiro. E enquanto ele está distraído, seu colega de time o alerta que estão indo até seu gol. O prota se enfurece com tudo e tenta chutar a bola com toda a sua força, mas ele fura ridiculamente e o goleiro nem se dá ao trabalho de tentar defender. O atacante de seu time começa a xingar e o prota pede desculpas, porém ele está falando somente com o Taewon e ignora totalmente a existência do prota. O goleiro diz que estava distraído com a história de Player novamente, e o atacante fica furioso e o prota fica sem entender. Enquanto isso, seus likes estão subindo. Mais tarde, no banheiro, o prota joga os cigarros na privada e começa a ler Player novamente, falando que não é bom, e começa a achar uma piada o Taewon estar tão entretido com essa obra, mas logo vira essas palavras para si mesmo, pois está cagando lendo uma obra que ele não gosta. O prota começa a se lembrar de ter furado a bola e fica irritado. Mas ele percebe que entrou mais gente no banheiro, os colegas de seu time de antes.
O prota termina suas necessidades, mas repara que acabou o papel. Enquanto isso, ele fica ouvindo a conversa deles. Estão falando mal dele. Eles se viram para o Taiwan e perguntam o porquê dele sempre proteger o prota. E o atacante diz que, na verdade, ele e o Taiwan eram da mesma escola no fundamental que o prota. Mas respondendo à pergunta deles, Taiwan diz que faz isso porque ele é lamentável. O sinal bate e eles vão correndo para a próxima aula. O prota fica aliviado por não ter sido pego, mas alguém o chama de patético em frente à porta de sua cabine. Era o Taiwan. Isso destrói o prota por dentro, e enquanto ele desaba, também pensa que odeia histórias onde o protagonista perde para algum inimigo mais forte. Ele senta no chão enquanto se chama de perdedor da vida real, mas seus likes continuam aumentando. 99.7 million. E o ser estranho de antes ri dizendo, então vá lá e tente. Um raio cai na escola e o prota é teleportado. Ele olha para frente e se depara com Nagi, apontando sua espada em sua direção. Ele se desespera, mas Nagi só pergunta quem é ele. Seu nome, Seol Jin Heo. Classe estudante, rank mais baixo.